Bom dia, igreja! Eita, glória! Que animação! Valeu. Então, igreja, como já foi falado no início, do culto, nós estamos agora iniciando essa revista A Caminho da Cruz, os últimos dias de Jesus em seu ministério terreno. E ela tem, já tem a cara de que vai ser maravilhosa como todas as outras. E como foi dito inicialmente, nós estudamos sobre as guerras espirituais, também as carnais, só que as carnais a gente até vê, aquela perseguição no trabalho, aquela pessoa que não gosta muito de você. Agora, a parte espiritual, nós trabalhamos bastante na revista e aquilo te deu as armas certas para saber como lutar e entender que você é vencedor, porque o dono das suas armas ali é Deus, e Ele não perde nenhuma batalha. E aí vieram os 12 discípulos, a equipe de Jesus, que mostrou para você que você é um escolhido, independente das suas limitações, independente do que você estudou, do que você é formado, ou de onde você trabalha, independente. Você foi chamado pelo Senhor, porque Ele te escolheu para ser instrumento nas mãos dEle. E aí você consegue entender que você tem um chamado, seja um chamado em que todos vejam, seja um chamado em que somente Deus vai ver, Nós vimos discípulos mais reservados, que não foi falado tanto o que eles fizeram, mas fizeram, porque Jesus chamou pessoas para fazer. E aí você consegue se incluir dentro de cada discípulo e entender que Deus tem um propósito na sua vida. E aí você consegue saber que você não está aqui em vão e nem à toa. Um motivo tem, e é adorar e servir ao Senhor. E agora a gente vai falar sobre essa trajetória, esse caminho da cruz, esses últimos dias. E aí no editorial diz assim: o editorial da revista, já para aguçar a sua vontade de estudar ela: não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foi o amor. Max Lucado que falou isso, e ele está certo. Não foram os cravos, foi o amor por você, o amor por mim. O que levou Jesus à cruz não foi o cravo, foi por te amar tanto, porque Ele queria que você ficasse do lado dele. E foi por isso que Ele morreu na cruz. Então não foram os cravos, foi o amor dele por nós. 6 dias foram suficientes para alterar as exclamações populares entre o povo gritar: bendito e crucifique-o. Cada minuto daqueles dias mantinha os padrões que Jesus estabelecera ao longo de 3 anos: ensinos, curas, libertações, exortações, reticências, amor. Entretanto, havia uma diferença: era chegada a hora. Essa era a diferença. Tinha que acontecer, era o momento de acontecer. Já tinham se passado 3 anos da apresentação do Cordeiro de Deus. Agora era a ocasião do mesmo ser sacrificado. A tensão chegara a um momento crucial. Os discípulos pressentiram, e enquanto um deles o traiu, o outro negou conhecê-lo. O sangue de Jesus, que primeiro fluiria como suor angustioso no jardim,
Depois seria o sangue derramado através de espinhos, de açoites e de pregos. Aqueles dias que começaram com gritos de alegria, Hosana, terminaram com as dores da cruz, na qual o Redentor prometido verbalizaria 7 frases com profundos significados que reverberaram, ou seja, ecoaram, muito além daquela pequena colina de Jerusalém. Portanto, não seriam apenas dias que se perpetuariam nos calendários anuais e que por muitos passam despercebidos, a não ser pelo feriado, mas momentos que continuam ecoando na história através da transformação de vidas que aquela cruz lançam o seu olhar. Esse aquela está craseado, que é para mostrar que é quando lançam o olhar para aquela cruz, tem transformação de vidas. E que naquele cordeiro crucificado depositam a sua fé. E aí vem dizendo, cruz maledita, cruz sanatum, cruz glória, ó cruz maldita, ó cruz da humilhação, cruz da dor e cruz da morte, ó cruz da separação, ó cruz da cura e cruz da vida, ó cruz da guerra que produziu a paz, ó cruz da glória. Que Deus nos abençoe. Bispo Martim Lutero, o editor. Então é uma cruz de morte que deu vida, é uma cruz de humilhação que trouxe glória, é uma cruz da guerra que trouxe paz para os nossos corações. Se não fosse essa cruz maldita, hoje nós não teríamos esse refrigério, esse aconchego, essa paz de que estamos salvos, de que vamos para um lugar muito melhor, viver com o nosso Deus. E aí vem as lições, O domingo da entrada triunfal, segunda-feira, a purificação do templo e a maldição da figueira, terça e quarta-feira, vigilância, unção e adoração, quinta-feira, a última ceia, quinta-feira, segunda parte, uma noite amarga, sexta-feira, a primeira palavra na cruz, sexta-feira, a segunda palavra na cruz, sexta-feira, a terceira palavra na cruz, sexta-feira, a quarta palavra na cruz, sexta-feira, a quinta palavra na cruz, sexta-feira, a sexta palavra na cruz, sexta-feira, a sétima palavra na cruz e a última lição, últimos passos de uma missão. Então, olha só que legal, Você vai conseguir ter uma lição inteira de uma revista com palavras de Jesus. Olha que ensino que nós teremos nessa revista. Agora eu vou vir para maior aqui, que eu imprimi, porque sou meio cega. Imprimi um negócio bem grandão. E aí, nossa lição de hoje, o domingo da entrada triunfal, entrada de Jesus. Diz assim lá em Mateus 21, 7, 9. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E para gravar no coração, diz, lá em Apocalipse 19:11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga
e combate com justiça. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada pela leitura da Tua palavra. Muito obrigada por essa manhã de estudo. Senhor, fala aos nossos corações. Traz, ó Deus, a nossa mente, ao nosso coração, a Tua verdadeira palavra, para que possamos cada vez mais entender os Teus propósitos e sermos, ó Deus, filhos fiéis, discípulos fiéis, ó Pai, porque o que o Senhor fez por nós não tem preço. Então que possamos amar cada vez mais o estudo da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. E aí diz assim, na nossa introdução: era um domingo, dia em que o comércio, as escolas e todos os serviços voltavam à normalidade depois da pausa do Shabá, né? Que é quando o pôr do sol, né? Todo mundo para, ninguém faz nada, espera o outro dia, né? Espera amanhecer. Entretanto, não foi um domingo comum, não era um domingo normal, pois aconteceu algo diferente e que chamou a atenção de todos. Jesus estava entrando naquela cidade montado em um jumentinho, exatamente como o profeta Zacarias havia profetizado. Ele disse que o futuro rei e salvador de Israel, o Messias, faria isso. E diz assim lá em Zacarias 9: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Israel, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então Zacarias já havia falado e realmente aquilo estava acontecendo. Tratava-se então de um momento histórico que levava os moradores de Sião a se alegrarem muito e receberam Jesus com festas, com cânticos, estendendo sobre o caminho que Jesus passava, naquela entrada triunfal de Jesus, as suas capas, junto com ramos de árvores. Um momento de aclamação que nós podemos extrair preciosas lições. Então a gente já vê como Jesus entrou e que o povo estava repleto de alegria. Eles queriam aquele Jesus, eles esperavam por aquele Jesus, aquele Messias que entraria num jumentinho. E aquilo estava acontecendo. Então o momento era de muita alegria, era aquela expectativa. Finalmente a promessa está se cumprindo. Finalmente o que falaram para nós agora está acontecendo, é real. E aí nós vemos no número 2 o ensino da humildade. As lições que nós vamos tirar hoje. Nós vamos ver o ensino da humildade com essa entrada de Jesus. O ensino da humildade. Nós vamos ver que a religiosidade pode inibir a espiritualidade e o vento pode voar tudo, mas pode deixar... Não, deixa ligado, gente, em nome de Jesus. Deixa o ventilador ligado, deixa ventar. É criação de Deus, deixa o vento. Vamos ver também que a essência, vamos estudar sobre a essência do louvor. Nós vamos ver que domingo de Ramos foi adoração ou empolgação, e nós vamos ver o que Jesus requer muito de nós. Vamos lá, no ensino da humildade diz assim: a vinda do rei montado em um jumentinho Obrigada, diácono. É um homem chique, né?
Então a vinda do rei montado no jumentinho não foi apenas o cumprimento de uma profecia, mas também apontava a humildade que Jesus sempre viveu e ensinou no seu ministério terreno. De igual modo, as pessoas que foram receber Jesus na entrada da cidade também agiram assim, humildes, ao lançarem as suas capas, as capas das suas roupas ao chão, apontando Jesus como seu superior, sendo aquele que lhes trazia esperança de libertação. Entre parênteses, ainda que erroneamente eles pensassem que se tratava da libertação romana, mas Jesus veio, na verdade, para nos libertar do império do pecado. Fecha parênteses. Então a gente vê que eles estavam felizes, mas eles achavam que Jesus estava chegando ali para libertar eles de Roma. Mas não, a libertação que Jesus vinha trazer era espiritual, era para nos tirar do pecado. De todo modo, a cena apontava a humildade de ambos. Jesus entrando no jumentinho, ele não foi no carro do ano, ele não entrou de jato particular, não, ele entrou de jumentinho, né? Cria de jumenta. E a população ali também, as pessoas também jogando suas capas e pegando ramos e mostrando ali que eles eram inferiores àquele que estava entrando. Então a gente vê essa humildade dos dois lados. Então era um momento que redundava em uma esfera de alegria e júbilo, ecoando o que Jesus ensinou. Mateus 23:12 diz: quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Então ele já ensinou isso para mostrar que nós temos que ter um coração humilde. Nós precisamos ter coisas, sim. A nossa sociedade, ela nos obriga a possuir coisas, a ter coisas. Só que isso não quer dizer que nós temos que ter de tudo o melhor. E não posso ficar para trás porque comprar o iPhone 7? Sei lá, tá em quanto agora, gente? iPhone 10? Nem sei, gente, nem sei, porque tá igual caviar, nunca vi, eu só ouço falar. Então aí, não, porque fulano comprou o iPhone última geração, eu preciso comprar, eu tenho que comprar. Mas você tem qual? Eu tenho o último iPhone. Gente, mas por que você precisa comprar o outro? Não já tá bom? Então nós precisamos saber separar essas coisas. Precisamos ter coisas. A nossa sociedade nos impõe isso, né? Nós vemos nas transmissões online, aula online. Então pessoas que não possuíam internet se dificultavam. Pessoas que não possuíam um celular ou um computador para fazer o estudo tiveram dificuldade. Ou seja, a sociedade acaba nos impondo, né, questões, possuir por causa do meio em que a gente vive. Só que nós precisamos daquilo que é necessário, não demais. Não, se isso me basta, tá bom. Se isso já é o suficiente para mim, tá bom. Eu já consigo me vestir, tá bom. Agora, às vezes a pessoa já não tem mais aonde colocar roupa, já não tem, aí já usou o guarda-roupa dela, do marido, do filho, do outro filho, aí pediu emprestado da mãe. Mãe, dá um espacinho aí. Mas compra. Por quê? Porque tá deixando a humildade de lado e tá esquecendo que nós precisamos do necessário, do suficiente. Quando passa disso, a gente começa a se perder. Aí a gente já fica entrando numa esfera que Jesus não ensinou. Ele mostrou humildade, um coração humilde. Você precisa conquistar coisas? Precisa, mas não deixa que isso te segue.
Não deixa que isso te confunda ao ponto de você passar por cima de outras pessoas, ou de você involuntariamente não ter paz, porque você quer mais e mais e mais e mais. Eu preciso possuir, eu preciso ter, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu conquistei. Calma, calma. Até porque tudo é passageiro. Vai ficar tudo aí para filho, para neto, para bisneto, vai ficar. Então você às vezes não aproveita a sua vida porque você está preocupado em ostentar demais, e às vezes você nem usufrui de tudo que conquistou, porque você precisa dar conta de pagar tudo que tem. Então, gente, Jesus já veio mostrar essa humildade, porque Ele veio para alcançar a todos. Ele veio alcançar a quem consegue muito, a quem consegue pouco, a quem não consegue nada. Existem pessoas que não conseguem muita coisa, que de fato não têm condições de quase nada. E aí essas pessoas poderiam se sentir diminuídas. Não, Jesus nunca vai olhar para mim, porque Ele entrou num jato. Ele veio para o mundo num jato. Ele passou lá, a entrada triunfal dele foi no carro do ano. Eu não tenho nem uma bicicleta. E aí Jesus mostrou que Ele veio para todos. Ele pode alcançar a todos. Nós é que temos que abrir o nosso coração para que Ele possa entrar. Então essa é a humildade que Ele sempre ensinou e até hoje vem ecoando aos nossos corações. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Além desse primeiro ensinamento, sobre o momento certo em que Deus exaltará o humilhado, nem sempre ser imediato, porque as pessoas pensam, não, eu estou sendo humilhado, então Deus vai me exaltar. Calma, vai ser na hora dele. A gente tem que entender isso. Quem é humilhado vai ser exaltado sim. Quem está passando por provações vai ter o refrigério sim. Isso é certo. Vai ser exaltado. Ponto. Não duvide disso. Agora, no momento dele. A gente tem que esperar o momento em que Deus vai agir. A única coisa que a gente pode ter a certeza é que Ele vai agir. Agora, quando não se sabe, só não deixa de confiar. Nós precisamos confiar. Então, o humilhado nem sempre vai ser exaltado de imediato. É o primeiro ensinamento. O segundo aprendizado que nós temos, que nós extraímos do salmista, quando ele diz que Deus ouve os humildes. Lá em Salmos 10, 17, fala sobre isso. O que confirma o fato de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago 4, 6b. E além de ouvir, dar graça aos humildes, Deus também guia e ensina. Salmos 25, 9 também vai nos dizer isso. Então, quem é humilde não tem nada a perder, é humilde, vai ser ouvido por Deus, vai receber a graça de Deus, vai ser guiado por Deus e ensinado por Deus. Por quê? Quem é soberbo não dá espaço para Deus, porque ele já é autossuficiente, ele já pode tudo. Ele já é o cara, ela já é incrível demais. Então, o que Deus vai fazer nessa vida? Nada, porque não tem espaço para ele. Ele não consegue entrar, porque aquela pessoa já tomou conta do coração dela todo, que ela é boa o bastante para fazer. E aí, quando vem um humilde, que precisa pedir para Deus, que clama ao Senhor, que precisa ser ensinado, que reconhece que não é nada sem Deus, que quem tem que fazer por ele é Deus. Aí Deus entra e faz isso. Ouve, dá a graça, ensina e guia. Então, o humilde não tem nada a perder. Que nosso coração seja sempre humilde.
3. O ensino de que a religiosidade pode inibir a espiritualidade. Aí você vai pensar assim, nossa, mas poxa, eu vou todo domingo, vou toda segunda, toda terça, estou quase levando minhas coisas para morar na igreja. Vamos lá. Religiosidade não é espiritualidade. Alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês, os fariseus, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, 39 ao 40. Então nós vemos os fariseus, os religiosos, querendo que os discípulos se calassem. Ainda hoje, os neofariseus é aquele que falam sobre Deus, mas não vivem, pregam coisas que não praticam, eles são hipócritas. Então ainda hoje esses neofariseus sempre tentarão calar as manifestações de louvor e alegria do povo que adora ao Senhor, em detrimento dos seus formalismos religiosos. Ou seja, quando o seu formalismo religioso estiver sendo prejudicado, ou seja, aquele povo adora tanto ao Senhor, exalta tanto ao Senhor, dá tanta glória ao Senhor, que aquela religiosidade dos neofariseus, desses que pregam e não praticam, que falam da palavra de Deus, mas não a conhecem, não a vivem, aí eles, quando começam a ser prejudicados, eles querem calar aos verdadeiros adoradores. Foi isso que os fariseus quiseram que acontecesse lá em Lucas 19. Eles queriam que os discípulos que estavam adorando o Senhor, clamando, levantando voz, júbilo em adoração a Jesus, eles queriam que eles se calassem. Por quê? Eles eram religiosos, não espirituais. Então a religiosidade, ela pode inibir a espiritualidade. Nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos sendo religiosos ou espirituais? Nós estamos apenas falando do que ouvimos ou do que lemos, ou realmente sentindo o que vivemos? Mas isso não terá poder de parar o nosso louvor, pois sempre haverá quem louve ao Senhor e o adore em espírito e em verdade. João 4, 24. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Então que a gente não perca a adoração em espírito e em verdade. Às vezes a gente se acostuma tanto com a religião, se acostuma tanto com essa religiosidade de cumprir o papel de crente. Nós precisamos cumprir o papel de cristão e a gente esquece que a espiritualidade está sendo inibida. Então é mais fácil a gente não ter religiosidade, que é aquela coisa de não, todo domingo eu acordo, na segunda, a gente às vezes pula uma religiosidade, mas é tão espiritual, mas sabe ali realmente adorar ao Senhor. E às vezes a gente está se tornando um fariseu que só fala, que só está ali dizendo que serve a Cristo, mas adorando Ele mesmo, nada. Então nós temos que ter esse cuidado. A religiosidade, ela pode inibir a espiritualidade, e vão ter muitos religiosos querendo calar o seu louvor. Vão ter muitos religiosos, e isso aqui é para nos atentar. Por quê? Porque a gente sabe que Satanás quer nos calar, mas é fácil a gente reconhecer a obra do inimigo, porque ele é inimigo. Mas e quando é um religioso? E quando é um fariseu, um conhecedor da Bíblia, um cristão assíduo de igreja, que quer calar o seu louvor, porque a espiritualidade não está nele, mas está
você. Então nós temos que nos atentar a isso. Não deixe nada calar o seu louvor ao Senhor. Se você adora ao Senhor, se você louva ao Senhor, se você glorifica ao Senhor, isso está agradando o coração de Deus. Então não deixa nenhum fariseu vir te calar, não. Não deixa nenhum fariseu querer falar para você: não, para, você não vai hoje não. Ah, mas você vai ler a Bíblia agora? Não, peraí, vamos lá no cinema. Aí às vezes quer atrapalhar o seu momento com Deus, porque ele é religioso, ele não é espiritual. Ele não consegue entender que dentro de você tem algo ali queimando pelo Senhor, que você quer fazer, que você tem necessidade de clamar, de glorificar, de bendizer o nome do Senhor. Mas ele é cristão. Mas ele só é religioso. Então, como Jesus disse, mesmo que eles se calem, as próprias pedras clamarão, porque o clamor ao Senhor vai acontecer, nem que sejam as pedras. Então, que você seja um cristão espiritual e não olha para aquele que quer abafar o seu louvor. Não dê ouvidos para aquele que quer diminuir a sua espiritualidade com Deus. Segue adiante. Você está agradando o coração do Senhor? Até os fariseus vão se levantar para te calar. Então não fique imaginando que é só o inimigo lá não, que é só o perseguidor, o enviado de Satanás. Não, não. Até cristão que não está espiritualmente cristão vai te perseguir. Então fique atento, porque nada pode calar o seu louvor. Amém, igreja? Quarto, o ensino sobre a essência do louvor. Quanto ao louvor, observemos os textos de Marcos e Lucas. Olha só o que diz. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Marcos 11, 9, 10. E Lucas 19, 37, 38 diz: e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Aquelas pessoas que estavam na entrada de Jerusalém, curiosos, seguidores e uma multidão de discípulos, clamaram frases como: nos salve, que é a tradução de Hosana, e bendito, vendo-o como promotor da bênção da libertação. Por isso o louvaram. Mas, como diz o texto de Marcos, a perspectiva de muitos era de que Jesus estava entrando em Jerusalém para implantar um reino terreno, um reino de Davi, pois era o seu descendente direto. Mas o que Jesus ia fazer era se entregar como um cordeiro de Deus para ser sacrificado em nosso lugar pelos nossos pecados. Ou seja, o reino que naquele momento estava sendo visado por Deus e Jesus ali era o reino espiritual, não o reino terreno. E talvez por isso, dias depois, muitos dos que gritaram Hosana, bendito, passaram a gritar: solte Barrabás, crucifique-o. Devemos louvar ao Senhor, não por causa das nossas perspectivas,
nem pelo que nós esperamos que Ele faça por nós, mas temos que louvá-lo pelo que Ele é. Não pelos milagres que nós queremos que Ele faça do nosso modo, mas pela salvação que Ele já nos deu. Então as pessoas que gritaram, Hosana, bendito é o Rei que está entre nós, o enviado do Senhor, aquela alegria, euforia, aquela animação, se tornou em crucifique-o, solte Barrabás. Por quê? Porque o que eles esperavam não foi o que Jesus veio fazer. Jesus não veio libertar eles de Roma, Jesus veio libertar eles da morte eterna. E eles não conseguiram reconhecer que a adoração a Jesus não era pelo ministério terreno dele, mas era pela salvação que ele veio trazer. Mas é pelo amor que ele veio derramar por cada um sem merecimento. Era para dizer para você que você tem uma chance de estar com o Pai. Basta se arrepender. E as pessoas mudaram de opinião. Muitos daqueles desistiram daquela adoração a Jesus porque Jesus não fez o que eles estavam esperando. E algumas pessoas fazem isso, largam Jesus porque não receberam uma cura, largam Jesus porque não receberam uma promoção no trabalho, largam Jesus porque não viram um familiar se convertendo, largam Jesus porque um ente querido morreu. As pessoas acham que Jesus tem que fazer o que a gente quer e ponto. Não, Jesus ele pode muito mais do que isso, que a nossa vontade é tão pequena. A gente às vezes quer coisa tão errada que ele lá do céu deve ficar assim, meu filho, mas por que está pedindo isso? Isso vai te causar um mal? Não, você tá. Aí deve olhar e falar assim, você está pensando que isso vai ser bom para a sua vida, meu filho? Não vai. Isso vai te prejudicar. Isso vai te afastar de mim. E aí o que ele faz? Não faz. Porque ele conhece o nosso futuro. É por isso que a gente tem que deixar na mão dele. Senhor, faz o que o Senhor achar melhor, porque eu quero assim. Mas se não for bom para mim, não faça. Mas quem quer aceitar isso? Muitas pessoas não aceitam isso. E aí gritam, Hosana, 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 nos salve, nos cure, me dá aquele carro do ano, Senhor. Aí quando vê que não acontece, vira as costas e fala, crucifique-o e abandona Jesus. Você pode ver quantos desviados se afastaram de Jesus. Se você perguntar e falar assim, por que você abandonou Jesus? Ele não vai falar assim, porque eu amo ele tanto que eu consigo ficar com ele. Porque eu gosto tanto de estar com Jesus que não quero mais ele. Porque Jesus é tão bom para mim que eu não consigo mais servir a ele. Você vai ouvir um desviado falar isso? Não. Ele vai falar, porque eu queria uma cura e ele não me deu. Porque eu queria que meu filho se convertesse, meu filho morreu. Porque eu queria que meu pai fosse curado, meu pai morreu. Porque eu queria pregar no púlpito e ele não me deu a oportunidade. Porque acha que Deus tem que fazer o que ele quer. E aí, porque Deus não faz, que a vontade de Deus é boa, é agradável, é melhor, é maior. Os planos de Deus são incomparáveis ao nosso. Mas a pessoa não aceita. Ela quer mandar em Deus. Então nós temos que tomar esse cuidado. A essência do nosso louvor precisa ser por quem Ele é, não pelo que Ele faz. O que Ele faz é consequência de uma vida com Ele. O que Ele nos proporciona é reflexo do que somos para Ele. Não temos que louvar o Senhor para receber dele, não. Nós já recebemos, a salvação foi dada. Ele já nos deu. Agora é só louvar. Então a gente precisa entender a essência
do louvor. E isso ele nos deixou na entrada triunfal dele, porque os discípulos o estavam adorando, eles sabiam por que estavam adorando, eles reconheciam as curas, os milagres, a vinda dele, o amor dele. Então não importava mais nada, importava quem ele é. Isso que tem que ser na nossa vida, não importa mais nada, importa quem Jesus é na nossa vida. 5. Domingo de Ramos, adoração ou empolgação? Como dito acima, parte daquela mesma multidão que apoiava gritando eufórica, apenas 6 dias depois já gritava para que Jesus fosse condenado à morte. A mesma multidão que o coroava rei, 6 dias depois pediu o seu impeachment. O que aconteceu naquele curto espaço de tempo nos leva a questionar se a experiência daquele domingo foi uma verdadeira adoração ou pura empolgação. De qualquer forma, fica evidente para nós a inconstância do ser humano no trato de questões importantes que dizem respeito à sua própria vida. O ser humano é inconstante. Hoje ele quer, amanhã ele não quer. Hoje ele gosta, amanhã ele não gosta. Hoje ele compra, amanhã ele desfaz. Hoje ele ama, amanhã ele pede divórcio. Hoje ele quer, amanhã ele não quer mais. Hoje ele luta, conquista, joga fora. Nós, seres humanos, somos inconstantes. E essa inconstância já provou lá. Todo mundo queria Jesus. 6 dias depois, a maioria queria ele morto. E nós somos assim. Nós queremos muito Jesus. Aí a gente se decepciona com o mundo, porque o mundo nos decepciona, não é Jesus. Pelo contrário, ele está ali, ó, só esperando a gente tomar um tombo para nos segurar de novo e falar: levanta, estou contigo, levanta, não desiste. Aí o que a gente faz? Vira as costas e não olha mais para ele. Então nós somos inconstantes, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa carne, nós seres humanos somos assim. A gente é falho e a gente ainda desiste muito fácil, larga muito fácil. Aí Deus te dá um chamado, coloca na sua mão ali algo para fazer, e no primeiro empecilho você larga. Na primeira dificuldade você deixa o teu chamado. Por quê? Porque nós somos inconstantes. Por isso, na outra revista a gente falou da constância. Nós precisamos orar, jejuar e ser constante. Não importa se vai ser daqui 20 anos, mas vai ser. Lázaro e o mendigo. O mendigo nem teve na vida dele. Ele só foi ter vida boa na morte. Nossa, que meu negócio assim, né? Teve vida na morte. Mas quando ele morreu, é que ele teve vida em abundância. Então, às vezes a gente pensa: não, porque eu vou viver o bom de Deus aqui na terra. E às vezes o bom que você quer não é bom. E aí ele fica lá de cima só falando: tadinha dela, tadinha dela. Então, por isso, seja constante na palavra do Senhor. Você não sabe quando, você não sabe como, mas você sabe que vai acontecer. Então, a gente tem que evitar ser como esse povo. Hosana nas alturas, mate-o. Bem-vindo, rei, crucifique-o. Nós temos que parar de pegar Jesus e largar Jesus, de querer Jesus e abandonar Jesus. Não, Deus, eu quero trabalhar na tua obra, usa-me, Senhor. Aí ele vai lá e te usa. Aí você passa por um problema e você fala: larguei. Aí você larga. E aí ele fala: poxa, contava com ela, contava com ele, eu queria ela fazendo. Gente, muita gente pode fazer o que você está fazendo, mas Deus quer que você faça. Tem muita gente que vai ocupar o seu lugar
seja inconstante na obra do Senhor, na palavra de Deus, na vida com Deus. Tem que ter constância, porque num piscar de olhos a gente está no mundo e não volta mais. Num piscar de olhos a gente largou Jesus e não consegue voltar mais. Não desiste, não seja inconstante. Será que atualmente as pessoas continuam mudando de posição tão rapidamente em relação às coisas espirituais? Muitas vezes, nem 6 dias são necessários para mudarem de postura. Em um próprio domingo, a boca louva, exalta no culto e murmura no final do mesmo. Que o nosso louvor possa fluir de um coração agradecido, transformado, puro, e que seja um louvor contínuo, que não acaba, é contínuo. Que o salva-nos, Hosana, seja a nossa oração sincera. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Que nós possamos ter esse espírito. E para concluir, ou seja, não deixe a sua empolgação atrapalhar. Não, é para dar peso, né? Atrapalhar a sua adoração. A adoração verdadeira, que pode existir num momento público de empolgação, super normal, uma adoração verdadeira no momento de empolgação, quando a nossa alma jubila, deve ser confirmada na vida diária, dedicada à devoção ao Senhor, ao cumprimento das responsabilidades civis, ao bom uso das nossas emoções e ao cuidado do nosso falar. Que nosso louvor vai além da empolgação e se paute na constante adoração. Nosso louvor pode vir numa empolgação, sim, mas que ele fique constante. A nossa adoração seja constante na nossa vida diária. Conclusão: mais do que ramos, Jesus requer de nós frutos. Ai, que lindo! A gente aprendeu que a gente tem que adorar, que Ele é nosso Rei, que Ele veio nos libertar. Somos gratos pela salvação. O nosso louvor não pode parar. Ninguém pode parar a nossa adoração a Deus. Precisa ser uma adoração constante e agora tem que dar fruto. O deixar os ramos foi um belo gesto de honra, mas o que mais Jesus espera de você e de mim é que sejamos ramos frutíferos. Vamos ler em Jó. O Enzo está ali ainda? Enzo, abre Jó ou abre João. Abre João para mim, 15, 1 a 8. Isso, vai ser até o 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam.
permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Que nós venhamos a dar muito fruto, não é só fruto, é muito fruto, para que nós possamos glorificar o Pai e assim ser discípulo de Jesus. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uva de espinheiros ou figo de erva daninha? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Eita, isso está lá em Mateus 7, 16, 17. Está vendo? Árvore má também dá fruto, só que dá fruto ruim. Então a gente tem que ser fruto bom, porque não é só dar fruto. Às vezes a gente pensa assim, mas o fulano dá fruto, mas o fruto que fulano está dando é bom ou é ruim? Porque Deus quer fruto bom. De você tem que sair fruto bom. Árvore ruim dá fruto ruim. Então os servos do Senhor, os discípulos que glorificam o Pai, dão frutos bons. Que o hosana e o bendito não durem apenas 6 dias, ou quantos dias forem, os que alimentarem as suas perspectivas, perspectiva A ou B, alguma coisa que se queira, mas que ecoe diariamente nas nossas vidas. Que a reflexão daqueles últimos dias do ministério de Jesus aqui na terra possa gerar em nós a reflexão sobre que tipo de discípulo nós queremos ser. Então, na lição de hoje, que nós possamos aprender isso. Que tipo de discípulo nós queremos ser? Que dá bons frutos, que não se cala, que não abre mão do seu chamado, que é constante, não larga o Senhor por qualquer situação, não abandona a Deus porque não foi realizado aquilo que se pediu. Que nós possamos ser discípulos de bons frutos em nome de Jesus. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé. Semana que vem tem mais. E que nós possamos cada vez mais aprender a palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento de estudo na Tua palavra. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, nós temos aprendido a ser melhor diante de Ti. Senhor, que nada venha calar o nosso louvor, a nossa adoração. Mesmo esses fariseus, ó Deus, que se dizem cristãos, que se dizem adoradores, que eles não tenham poder para inibir a nossa espiritualidade. Toma, Senhor, cada servo Teu em Tuas mãos, para que nós possamos ser constantes, ó Deus, na Tua palavra, constantes no serviço da Tua obra. Deus, tira, Pai, essa inconstância do ser humano, essa coisa da nossa carne. Tira de nós, ó Deus. Não queremos ter dúvidas, não queremos ter fraqueza, não queremos ficar divididos, ó Pai, porque sabemos que somente o Senhor é Rei, somente o Senhor é digno da nossa adoração. Então, Pai, que sejamos constantes, certos e firmes daquilo que nós adoramos, que é o Senhor. Toma também essas vidas em Tuas mãos, repreende tudo que não provém de Ti, cura, transforma, liberta, restaura, renova. Deus, somente o Senhor conhece esses corações e somente o Senhor tem poder para mudar essas situações. Entregamos essas vidas em Tuas mãos, confiando no Teu poder e acreditando que o Senhor tem sempre o melhor e fará o melhor nessas vidas em nome de Jesus. Leva-nos para casa, guardados e protegidos, que nenhum mal nos aconteça e que possamos vir ao culto das 18 horas